Beth, agora a última. A A última última aqui pergunta. eu já percebi que a última parece aquela do bar. É, Essa é a última. é a última. Essa é a saideira. 2 da manhã, 3 da manhã e a saideira. Pode ir sim com a saideira, não tem Vamos lá com a problema. saideira. É a Andréia da UERJ. Ela pergunta, professora Beth, fugindo um pouco da reflexão sobre o conceito de alteridade, gostaria de saber se a prática social aula pode ser considerada um gênero discursivo, ou seria um evento, um acontecimento. Então vamos começar outra conferência, né? Os que me conhecem, o que você disse é um evento de linguagem, é um evento, é uma atividade, sem dúvida, um evento de linguagem, mas é um evento que vocês viram que hoje eu fiz questão de dizer, eu vou fazer uma aula, não uma conferência. Portanto, eu mesma diferencio, do ponto de vista do gênero, digamos assim, uma aula de uma conferência. Embora eu tenda a falar muito, sempre, né? Na conferência, eu me disciplino, todo mundo que me conhece sabe disso, eu vou lendo o texto, claro que eu vou lendo e colocando coisas, mas eu vou lendo, eu acho que a conferência é um texto que a gente escreve, depois quando você fala, você interfere, mas você já preparou. Agora, a aula é uma coisa que eu preparo. Ele está escrito inteirinho, como eu fiz? Não, porque eu sei que vai ter a gravação, se eu resolver escrever, vai estar pronto. Mas na aula, o gênero aula, se você quiser chamar assim, ele implica numa interação maior, bem maior, do que a conferência, né? Conferência, aula magna, né? Se fosse assim, é uma coisa, mas é aula magna, ainda nessa condição. Então, veja, eu posso chamar a aula de um gênero, né? Mas o que eu vou considerar para chamar de gênero, tá certo? Se eu ficar só nos gêneros do discurso do Bakhtin, vai ser pouco. Eu vou ter que ver os gêneros também dos outros do círculo. Se eu ficar só em forma de composição, estilo e tema, eu vou ter que explicar os três, mas eu vou ter que incluir, como todos eles incluem, onde esse gênero foi produzido, como ele circula e qual é a recepção, tá? Então, em que esfera ele está circulando? Aqui, por exemplo, nós estamos, sim, numa esfera acadêmica. Tudo bem, então digamos que é a mesma coisa. Só que o suporte mudou. Todos nós, se nós resolvemos definir a aula como um gênero, esse suporte vai ter que entrar também. Então, de repente, aquelas pessoas que eu estava olhando, né? Estou vendo a Janiele, ela assistiu minha aula inteira, teve uma meia hora que ela dormiu, depois a outra meia hora, estou brincando, se fosse presencial, teve uma hora que eu ia falar, ô Janiele, você está olhando no seu celular, para ver qual é a fonte do que eu estou dizendo, eu poderia fazer outros tipos de interação. Aqui não, né? Aqui eu tenho do meu lado direito, essas perguntas, essas intervenções, que eu mesma tenho problemas, enquanto eu estou concentrada falando, de olhar as perguntas. Quando outra pessoa está falando, eu olho e perco o que a pessoa falou. Então, também tem aí alguma coisa nesse gênero, né, que também está afetado por esse novo método, por esse novo suporte, por essa nova maneira, que eu não estou desqualificando, não, eu até estou gostando, porque numa parte eu ia adorar ir para Paraíba, né, pegar o avião, ir para Paraíba e comer a comida de lá e ver todos os meus amigos e tomar a batida e tudo que a Fátima leva a gente para fazer, mas não ia estar o pessoal do Ceará, por exemplo. Então, o pessoal do Ceará ia ter que me convidar uma outra vez. Enfim, eu acho que isso sim é um meio que está funcionando,
especialmente porque a gente nem teria dinheiro, além da pandemia, todo o nosso dinheiro para isso foi cortado. Mas o que é gênero aula? Então, de repente, ele sofreu algumas transformações aqui, mas eu teria que pensar, aquela aula que eu dou na pós-graduação para 15 alunos presencialmente, e a aula que eu dou, então, nessa interface aqui, que deve ter mais de 100 pessoas, é a mesma coisa? Mudou o suporte? Não muda nada? Ou será que o gênero tem aquela característica que o Medvedev fala de ser novo e ser velho, né? Ele vem de algum lugar, mas ele vai se transformando. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas toda vez que eu chamo alguma coisa de gênero, eu tenho que olhar para muita coisa. Se eu olho só a forma de composição, o estilo, aí no estilo eu já vou perguntar, mas é o estilo do gênero, porque o gênero tem um estilo, né? Então, se fosse a nossa aula presencial, se já tivesse terminado a aula, vocês todos estariam lá na minha mesa. Todo mundo viria para conversar, para perguntar outra coisa, aí a gente sairia em conjunto pelo corredor, para ir tomar um café, enfim, né? Então, ou não, né? Eu diria assim, não, gente, acabou a aula, e vocês saberiam que no meu estilo, a aula acaba naquele minuto, vai embora, todo mundo para casa, não conversa mais e tal. Então, o que é o gênero aula? Né? Eu sempre me lembro de uma coisa que o pessoal da Unicamp que estudou. Quando abriram-se escolas nas comunidades indígenas, né, eles fizeram classes e aí as crianças tinham que ficar dentro da classe, as crianças indígenas. Não havia quem segurasse aquela criança, já não dá para segurar direito os que estão acostumados. Imagina aquela gente livre, né? Até que eles descobriram que uma aula também dependia das questões culturais que envolvem aula. Então, acho que a pergunta que você fez é muito boa e dá muito pano para manga. Eu não posso dizer gênero aula porque pode vir alguém e perguntar assim, mas é esse gênero assim dentro ou fora da classe? É esse gênero assim com o suporte das interfaces agora ou como era no presencial? Então, vou ter que pensar em relação a esse gênero. Gênero, minha gente, é também um outro tema muito difícil de ser trabalhado, né? Nós pensamos por gênero, nós agimos por gênero, sim, mas você mesma perguntou e falou, não é um evento? Sim, é um evento de linguagem, mas ele é diferente de outros eventos de linguagem. Então, se eu quiser trabalhar como gênero, eu tenho que pensar várias coisas, né, que mudam, né? Na minha época, que é a época da ditadura, você na escola, a Fátima também, ela fala que não, que ela é mais nova, mas ela é a mesma coisa. O professor entrava na classe e a gente ficava em pé ao lado da carteira. Aí ele dizia, pode sentar. É um detalhe que eu estou lembrando, é um detalhe, né? Como é que estavam as carteiras distribuídas e você ficava de pé ao lado direito e só sentava quando o professor mandasse. Isso é uma aula? Vocês vão dar risada, falar, credo, que horror! Então, o gênero também ele está no tempo, então ele se modifica, por isso que o Medvedev fala que ele é velho e ele é novo, né? Ele nunca aparece do nada. Então, o que é o gênero aula? É uma boa pergunta para a gente responder dentro de um determinado tempo, determinadas características, formas de interação. A pandemia mudou muito isso, né? Assim como ela mudou a nossa relação com o teatro, com a música. Eu não posso ir ao teatro, não posso ir ao concerto, mas existem, né, peças acontecendo, música acontecendo. Então, a pandemia mudou alguma coisa.
né? Acho que é isso.